E aí, soldados, bom dia. Eu me chamo Pedro Almeida. Eu tô gravando vídeos a respeito do livro As 48 Leis do Poder. Esse livro que eu tô lendo é um livro que ele fala mais ou menos sobre técnica de persuasão, sobre gatilhos mentais e muitas outras coisas. A lei de hoje que eu vou falar é sobre essa lei aqui, que fala mais ou menos assim, rapidinho. Use a tática da rendição, transforme a fraqueza em poder. O que é que esse livro fala? O que é que esse capítulo fala? Ele fala que às vezes a melhor tática para o ser humano é se render, se fazer que perdeu, se fazer que o jogo não tem mais jeito de você virar e se entregar aquela circunstância que está acontecendo naquele momento. Ele dá até um exemplo aqui no livro, um exemplo sobre um cara que ele era comunista declarado, e ele vai para os Estados Unidos em meados da Segunda Guerra. E ele vai para os Estados Unidos tentar ganhar vida fazendo filmes, produzindo filmes, escrevendo filmes. O nome dele é Brest, alguma coisa assim. Chegando lá, ele começa a produzir e não dá certo a carreira dele. Só que aí ele pensa em voltar para a Europa. Ele já compra passagem e tudo para a Europa. Só que um mês antes, tipo o tribunal lá começa a saber que a galera tá conspirando em Hollywood para querer implantar ideias comunistas no país. Aí ele convoca, os caras convocam todos esses produtores, todos esses atores e tal, para uma audiência, né, para saber o que tá acontecendo. E esses amigos desse Brest são 20 pessoas no total, ou 20 ou 19, algo assim. Eu sei que eles ficaram conhecidos como os 19 de Hollywood. Só não sei se são 19 incluídos com esse Brest ou se são 20 com esse Brest. Porque o que acontece? Esses 19 caras e os amigos dele, eles combinam entre eles de chegar lá e bater de frente com o sistema, de expor, de dizer que a ideia é essa mesmo, que vão continuar fazendo isso, que o comunismo funciona, que vai dar certo, que não sei o que. Começa a dizer que vai bater de frente com o sistema, que vai fazer a mídia de divulgar tudo, fazer com que eles sejam introduzidos na grande mídia, né? Só que aí esse Brest, ele fala o seguinte: ó, galera, isso aí não vai dar certo não, o que é que vai adiantar a gente fazer isso? A gente vai ficar preso, a gente não vai ter como bater de frente com o sistema depois, e não vai refletir em nada essa atitude, a gente que vai perder só somos nós. Aí os caras começam a escutar as ideias dele, desse Brest, ele começa a escutar o que ele tá falando, só que não dão importância, dizem que vão permanecer nas ideias deles, que Brest pode seguir um caminho diferente, pode seguir outra linha de raciocínio. E é o que acontece: o tribunal ele convoca esses 19 homens, um por um, e eles começam a bater de frente com o sistema, começam a se revolucionar, a implantar ideias revolucionárias, e vai dar ruim para eles vão presos, perdem direitos, perdem garantias, perdem a liberdade, que é o principal, e não tem como lutar contra nada. E o que é que acontece quando eles convocam o Brest? Esse cara faz tudo totalmente ao contrário do que eles esperavam. Ele vai lá, ele fala que tudo que ele queria era lutar contra as ideias de Hitler, que ele não tinha planos de implantar comunismo nenhum, não sei o que. E como ele era alemão, esse cara, e ele falava inglês, só que ele não tinha inglês tão bom, só que dava para os caras entender, tiveram que botar um tradutor, né? E botando o tradutor, dava tempo dele raciocinar, tapear e tal, e começar a introduzir, botar na cabeça da galera que ele tinha se arrependido, que ele não estava mais implantando ideia comunista, que ele não era de acordo com o sistema mais, que ele estava nos Estados Unidos tentando ganhar a vida, e começa a realmente se fazer de vítima, começa a virar o jogo, começa a pedir, a dizer a galera, se fazer de doido, ele começa a se fazer de doido. E o que acontece? Até um certo momento eles leem um poema que esse cara tinha escrito, e esse poema tá cheio de ideias revolucionárias, cheio de coisa comunista mesmo. Aí ele fala, oxente, ele dá tempo de dizer assim: oxente, isso aí não foi eu que escrevi não, meu poema tá escrito em alemão, e diz totalmente o contrário disso, não tem nada a ver com isso não, isso aí é alguém que traduziu ao pé da letra. Aí os caras se convencem de que realmente ele não tá com palavra para implantar o comunismo, que foram algumas ideias apenas para roteiro de filmes, convence que não foi por maldade o que ele fez, e decide dar liberdade a ele, e ainda garante a ele que se ele precisasse de qualquer coisa, fosse procurar ele, e no outro dia esse cara sai dos Estados Unidos e nunca mais volta.
e vai viver na Europa e começa a bater de frente com o capitalismo mesmo, começa a implantar suas ideias comunistas e faz o jogo virar, né? Ele fez a galera acreditar que ele tinha se arrependido, que ele não era mais aquele cara que fazia aquilo. E não pagou de Marte, né? Que foi o contrário que os outros amigos deles fizeram. Então, o capítulo tenta nos mostrar isso. É que às vezes a melhor oportunidade é a gente se fazer de perdedor, fazer que o jogo não tenha mais jeito de virar. E não se fazer de Marte, não querer morrer por uma causa que às vezes não vai ser conhecida. Às vezes não vai ficar conhecida pela humanidade e não vai ter função nenhuma a gente morrer por aquilo. É muito melhor a gente se fazer de perdedor e planejar na nossa cabeça uma forma de se vingar futuramente ou uma forma de virar o jogo. E naquele momento a gente assumir que a gente perdeu. Mesmo internamente, mesmo na nossa consciência, a gente sabendo que a gente tem chance de virar futuramente. Vai dar tempo de se planejar, vai dar tempo de criar outro plano. E naquele momento a gente entrega o jogo ali, deixa o orgulho de lado, que provavelmente vão sofrer humilhações. Vão jogar na nossa cara que a gente perdeu, vão querer mexer com o nosso psicológico. E a gente tem que aprender a controlar isso. Tem até outro exemplo no livro também que fala, que é sobre, na época de Esparta lá, de uma cidade, deixa eu lembrar o nome, a Ilha de Melos. Ela se situava no coração do Mediterrâneo e tal, e esses caras, eles eram tipo aliados de Esparta, eles eram tipo amigos, territórios amigos. E os atenienses, os de Atenas, eles ameaçam invadir essa ilha. Ameaçam de essa ilha, só que os melianos, eles tinham soldados, um exército fraco, um exército pequeno. Só que eles botavam fé que Esparta ia ajudar eles contra os atenienses e eles iam virar o jogo, né? Só que aí os atenienses começam a dizer, os negociadores começam a dizer, não, Esparta não vai querer entrar nessa briga não, ela não vai ganhar nada, ela só vai ter a perder aqui, ela vai comprar uma briga que não é dela. Aí os caras dizem, então se a gente não vai entrar, a gente vai morrer por honra, a gente vai lutar por honra, a gente vai dar o sangue da gente aqui e vamos morrer por isso. E é exatamente o que acontece. Esparta não entra na guerra deles, não compra a guerra deles. E Atenas invade o território deles e matam praticamente todos, eliminam todos os homens que tinham idade de ser soldados, de terem um exército. Eles matam todo mundo e ficam apenas poucos melianos. E esses são convertidos a atenienses. Eles começam a doutrinar eles. E praticamente a história deles se apagada da história. Então, dá um exemplo que não valeria a pena, né? Que não valeu a pena o que eles fizeram. Se eles tivessem se rendido naquele momento, planejado futuramente algo maior e tal, talvez eles tivessem entrado para a história, né? Mas enfim, o que esse livro fala é basicamente isso, como já falei, como já resumi aqui, da minha forma de interpretação e das historinhas que o livro fala, é sobre isso. Em certo momento da vida da gente, a gente passa por situações que a gente é melhor a gente se fazer de fraco, a gente se fazer por derrotado, do que a gente querer lutar por uma causa, defender uma honra que não vai levar a canto nenhum. Eu tiro por mim, porque muitas vezes existem situações que eu quero bater de frente, eu quero chegar lá e, não, isso tá errado, se isso tá errado eu vou bater de frente, eu sei que eu tô certo. Só que às vezes eu sei que eu não tenho vantagem nenhuma sobre aquilo que a pessoa, ou que a situação envolve coisas maiores que a minha opinião, ou o que eu acredito naquele momento não vai ser nada válido. Então fica a dica aí pra gente às vezes se fazer de doido, se fazer de desentendido, se fazer de perdedor. Dá tempo da gente se planejar e virar o jogo. Isso aí, mais uma vez. Quem chegou até aqui, se inscreva no meu canal, curta aí, compartilha se quiser. E acompanha aqui todos os dias que eu tô postando vídeo. Quando eu não posto porque realmente não dá, ou tem algum compromisso e tal. Mas vou tentar postar todos os dias. Até acabar o livro, como eu falei depois. Eu vou fazendo mais resumos de livros, de capítulos, pra gente ficar bem mastigado o conteúdo. Valeu, um abraço.